A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que estou eu mais uma vez, Pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Isso mesmo, e hoje dando continuidade à leitura aqui no primeiro livro de Samuel. Você que recebeu este link, mas ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista. Afinal de contas, é um plano anual de leitura da Bíblia. E se você assistir todos os vídeos em um ano, você terá lido toda a Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Então, para que você tenha acesso à playlist completa, você pode acessar aqui o card e você terá acesso então a essa playlist. Mas não esqueça, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal para que possamos crescer aqui nesta plataforma. Assinale aí também, marque o sininho de notificações, assim sempre que tiver vídeo novo, você receberá uma notificação. Não esqueça também de compartilhar este vídeo, assim nós vamos poder alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus, amém? Então, vamos para a leitura bíblica de hoje. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E, tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Veja só, amados, para o povo, a presença da arca do Senhor era a presença do próprio Deus. E lembre, só ali os sacerdotes, na sua função especial, podiam se achegar à arca. Diante de um primeiro confronto, onde o povo de Deus vai ser ferido, eles então vão mandar trazer a arca, buscando assim, através da arca, trazer a presença de Deus para o meio do povo. Mas entenda uma coisa aqui. Nenhum objeto, ainda que nessa época a arca do Senhor representasse a presença de Deus, nenhum objeto pode garantir a presença de Deus em algum lugar, e hoje, nos nossos dias, nenhum objeto pode atrair a presença de Deus. O que atrai verdadeiramente a presença de Deus é a obediência do seu povo. Quando o seu povo está em obediência a ele, isso faz então com que ele esteja ali presente. E aqui a gente sabe que Deus já havia derramado uma palavra sobre Israel, que mataria Ofni e Finéias, e que o povo também, que estava sendo conduzido ao erro, ao engano e praticando inclusive obras erradas, também acabariam sofrendo consequências com isso. E é isso que vai acontecer, veja comigo. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura
não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Veja que os filisteus vão temer muito, porque eles sabiam da fama do Senhor. Deus, ele tinha esta fama no Deus poderoso, no Deus que derrotava todas as nações. Porém, alguns ali entre os filisteus diziam, deixem de ser medrosos, vamos à peleja, não podemos nos tornar escravos dos hebreus. E nós sabemos, volto a dizer, que o intento de Deus era que realmente Ofni e Finéias viesse a morrer pelos seus pecados e o povo também pagaria um pouco as consequências disso, afinal de contas, alguns também estavam andando após as práticas erradas de Ofni e Finéias. Continue comigo. Então, pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas de terra sobre a cabeça. E, chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e a anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Veja que coisa, hein? Conforme Deus falou que os filhos de Eli morreriam ambos no mesmo dia, assim sucedeu. Eli, diante da notícia, também caiu morto, né? Caiu, quebrou o pescoço e morreu. E a sua nora, esposa de um dos seus filhos, teve ali um parto prematuro da sua criança, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E veja que a preocupação maior era justamente pela arca de Deus ter sido tomada. Para eles, a presença de Deus foi tirada e levada então cativa para outra nação. Mas nós sabemos que Deus não pode ser feito cativo de ninguém. Ele é o Todo-Poderoso e, inclusive, Deus não precisa que ninguém o defenda. Ele mesmo vai se defender. Mas continue comigo aqui a leitura. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdode.
E tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Dagom, se você não sabe, é justamente o deus dos filisteus. Pegaram a arca de Deus, colocaram dentro do templo de Dagom, junto à estátua de Dagom. Continue comigo. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Adode e os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Veja que coisa, hein? Primeiro, Deus vai lançar por terra o Deus deles, mostrando que se eles venceram Israel foi porque Deus permitiu, porque não era Dagom mais poderoso do que o Senhor, pelo contrário, Deus era poderoso para lançá-lo por terra. Ele foi erguido pelos homens, porque assim são os falsos deuses, precisam dos homens para o levantar, para o mexer, mas Deus assim então arrancou-lhe a cabeça e as palmas das mãos, e ainda mais atacou aquele povo com uma grande praga, e todos passaram a ter hemorroidas. Que coisa, hein? Tantas pragas que Deus podia lançar sobre aquele povo, lançou logo sobre eles hemorroidas. Continue comigo a leitura. Vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. Veja que Deus não vai precisar que ninguém o defenda, nem que ninguém o ponha de pé, como Dagom precisou. Ele mesmo vai agir de forma que ali os filisteus então mandassem de volta a sua arca para o seu lugar devido. Continue comigo. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta,
lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados. E se vos fará saber por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Veja que coisa, né? Eles vão reconhecer que Deus é mais poderoso, vão reconhecer que precisam fazer expiação pela culpa, vão reconhecer que se eles não fizerem nada, Deus continuaria destruindo a eles e ao Deus deles, mas ao invés de não só enviar a arca de volta, mas também se converterem ao Senhor, vão preferir continuar com Deus deles. Veja que loucura! A pessoa reconhece o poder do Deus de Israel, mas ao invés de servi-lo, prefere continuar nas suas práticas. E assim tem muita gente que conhece o poder de Deus, mas prefere continuar servindo aqueles que não têm poder nenhum ou muitas vezes não servindo ninguém, não se curvam diante do Senhor e não recebem como seu Senhor pessoal. Continue comigo. Porque, pois, endurecereis o coração como os egípcios, e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre os quais não tenha subido jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei um cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e aos bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra, por Ecrom outra.
como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias, até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até ao dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Veja só, primeiro vamos falar da questão aqui dos filisteus. Eles mandaram então o carro com as vacas, como falaram, e elas realmente foram, as vacas, em direção a Bet-Semes, a uma terra que pertencia ao povo de Deus. Então eles entenderam que realmente era o Senhor que tinha feito aquilo com eles. O povo se alegrou, sacrificou, fizeram ali holocaustos, os levitas estavam à frente de tudo, até aí tudo bem, glória a Deus. Só que aí caíram na besteira de olhar dentro da arca. Entenda uma coisa, Deus ele põe limites nas coisas que podemos e que não podemos fazer. Não é porque estamos adorando a Ele, oferecendo sacrifícios a Ele, e Ele está se agradando da oração, se agradando dos sacrifícios, que podemos ir além dos limites. Nem tudo o que fazemos agrada a Deus. E temos que ter essa consciência, conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus para fazer aquilo que lhe agrada. Acabaram então aí caindo mais de 50.000 homens feridos, porque olharam para dentro da arca, algo que era extremamente proibido. Nem mesmo o sumo sacerdote olhava dentro da arca. Ela foi aberta, foi colocado ali as coisas que tinham de ser colocadas dentro, o maná, as tábuas do mandamento, a vara de Arão, foi cerrada, fechada e acabou. Não era para estar olhando dentro. Mas tem gente que ainda hoje teima em desobedecer a Deus, em fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Vamos continuar a leitura. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus Santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quireate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. Então vieram os homens de Quireate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quireate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Veja só, a arca de Deus voltou para o meio do povo de Deus, mas não para Siló, para onde deveria estar, onde estava o tabernáculo. Até porque o povo continuava em pecado. Você leu aí Samuel mandando o povo se afastar dos deuses, dos astarotes, dos balaíns, porque a guerra continuava. Como os filisteus os haviam vencido e como a arca de Deus não estava com eles, a guerra continuava. E Samuel vai dizer: se vocês se converterem, eu orarei ao Senhor por vocês. Porque entenda, de nada adianta o sacerdote orar pela pessoa se a pessoa não quiser se converter. Você está entendendo? Eu, como pastor, por exemplo, de nada adianta eu orar por uma pessoa que não quer se converter. Se a pessoa tem o desejo de se converter,
se ela está disposta a lutar para se converter, então eu vou orar ao Senhor por ela e Deus a ajudará e Deus a abençoará. Mas se a pessoa não quer se converter, não quer mudar, quer continuar na prática do pecado, do erro, sabendo que aquilo é errado, sabendo que aquilo é pecado, não adianta eu orar e dizer, Senhor, abençoe essa pessoa. Porque Deus só vai abençoar a pessoa quando ela se converter, quando ela deixar o seu mau caminho. A primeira oração que nós temos que fazer pelos nossos amigos e parentes que não servem a Deus, não é para Deus abençoá-las, não é para Deus livrá-las, é para Deus convertê-las. Primeira oração que temos que fazer por aqueles que não servem a Deus é para que se convertam ao Senhor. E aí o Senhor as livrará e salvará e as abençoará. Essa é a primeira oração que precisamos fazer pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por toda a humanidade. Que todos se convertam ao Senhor. Amém? Vamos voltar aqui. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Que mudança, hein? Haviam sido derrotados alguns meses atrás. Mas agora, porque se converteram e buscaram ao Senhor, nem pelejaram, nem batalharam. Deus pelejou por eles e lhes deu a vitória. Diante da conversão, da busca a Deus, do sacrifício ali também feito diante do Senhor, Deus então mudou a sua história. Volte comigo aqui. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Veja, enquanto Samuel estava à frente do povo, orando pelo povo e conduzindo o povo na vontade de Deus, nunca mais os filisteus voltaram a se levantar. É triste saber que mais na frente na história, os filisteus vão voltar a atacar o povo de Deus. Mas isso nós vamos ver outro dia. Vamos continuar a leitura. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel.
E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Ai, que tristeza, hein? Os filhos de Samuel, então, vão se deixar levar pelo dinheiro, pela avareza, pelo amor ao dinheiro. E vão perverter o juízo, ou seja, na hora de julgar causa, eles julgavam por aqueles que tinham mais dinheiro. Que pena. Felizmente, às vezes isso acontece dentro das igrejas nos dias de hoje também. E acontece mais ainda na nossa política e na justiça de hoje. Muitas vezes acabam os ricos prosperando injustamente sobre os pobres. Oremos ao Senhor, que é justo em seus juízos. Amém? Vamos continuar aqui. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Veja só, Samuel achou mal aquilo. Um homem governar, porque os sacerdotes, os juízes, eles governavam por Deus sobre o povo. Se os filhos de Samuel estavam errados, que eles clamassem que Samuel levantasse um outro juiz, ou que clamassem para que Deus julgasse sobre eles diretamente, não que colocasse um rei como as outras nações. Só que Deus vai entender: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, sou eu que eles estão rejeitando. Eles querem um rei? Dê a eles o que eles querem. Continue comigo. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: Esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os pretrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes, e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei,
Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um à sua cidade. Amém, amados? Hoje nós vamos parar por aqui. Mas veja, Deus os alertou que um rei reinaria sobre eles, resumindo a história, com interesses próprios, que buscaria sempre o melhor deles para si próprio, que era melhor eles terem Deus por rei, porque Deus sempre reinava em favor do povo e não em favor de si próprio. Mas eles preferiram um rei. Então Deus disse: eles querem um rei? Então dê a eles um rei. Sabe quando um pai insiste ao filho: filho, não vai, filho, não vai, filho, não vai, e o filho insiste, o pai diz: vai então. Só para ver o filho ir, quebrar a cara e aprender que o pai estava certo? É isso mais ou menos que Deus vai fazer com o seu povo. E aqui deve-se aprender uma coisa: ao invés de quebrar a cara e aprender com os próprios erros, é muito melhor dar ouvidos ao conselho do Senhor, a palavra que vem da boca de Deus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Que seja o Senhor a reinar sobre cada um de nós. Não esqueça que amanhã daremos continuidade aqui a essa leitura. Vamos ver justamente sobre o primeiro rei que governará sobre o povo, o rei Saul. Vamos aprender algumas coisas mais também aqui na sua palavra. Mas não esqueça de compartilhar este vídeo para que possamos alcançar ainda mais pessoas. Deixe aí também o seu joinha, curta esse vídeo, isso nos ajuda a ter mais engajamento aqui na plataforma. E se puder ajudar também com a vaquinha do computador, não esqueça, tem aí o link na descrição para que você possa ajudar. Forte abraço, até amanhã na nossa leitura, a paz do Senhor e viva Jesus!